Olá, sou Guilherme Nascimento e estou te recebendo no segundo episódio do podcast Ori. Hoje com ela, Márcia Peixoto, professora, escritora, ativista, múltipla artista, pesquisadora e doutoranda. Aqui na Foz do Rio Itapemirim, entre o Palácio das Águias e as ruínas do Trapiche, Márcia vai compartilhar um pouco de sua trajetória e um conto sobre Ogum, do livro Amadeaê. Você vai amar. Começando esse bate-papo incrível, então, com Márcia. Obrigado pela sua presença, minha Eu que amiga. agradeço o convite. E como é bom bater um papo no nosso território, né? Entre essas ruínas do Trapiche, o Palácio das Águias, esse território ribeirinho. Acho isso muito simbólico te receber aqui. A gente fica muito feliz. Obrigada. Bom, então acho que a gente pode começar falando um pouco desse abraço de Marataízes para com Márcia e como que a sua trajetória dialoga com esse território, já que a gente começa esse bate-papo falando de território. Falando da cidade que nos acolheu, né? É sempre um prazer conversar, né, com pessoas que têm um interesse na cultura, interesse na história. E a minha trajetória, a minha chegada a Marataízes foi por conta do concurso público, né, como professora, como docente de história. Em 2011, né, eu vim no processo seletivo. Em 2011 mesmo eu fiz o concurso. Em 2012 eu assumi, né, como professora de história na rede municipal e fiz faculdade tardiamente, né, fora do tempo que comumente as pessoas fazem na juventude, né, alguns até na adolescência entram na faculdade. E mudei de profissão, né, e me encontrei na educação, né. Sempre tive uma postura em relação à liderança, a conduzir grupos de catequese, grupos jovens, né, movimentos jovens, e isso sempre me colocou nesse lugar de estudo, né, e de compartilhamento de estudos, né. Então, assim, foi muito... não foi fácil, né, mas foi muito tranquila e instintiva, né, a transição para a docência, né, me descobri docente, né. Não sou de Marataízes, não sou nascida aqui, não sou de Cachoeiro, embora tenha vindo de Cachoeiro para cá. Eu nasci no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, e criança, com 9 anos, a gente se mudou para Cachoeiro, né, questões de família mesmo, assim, para cuidar dos meus avós, né, que já estavam bem idosos. E aí mudamos minha mãe, meu pai, eu e o meu irmão Carlos Eduardo. E em Cachoeiro nasceram meus outros 2 irmãos, o Marcos Vinícius e a Carla, que é a mais nova. E aí sim, passei minha segunda infância, adolescência, juventude e vida adulta em Cachoeiro de Itapemirim. E quando eu falo que eu fiz faculdade tardiamente, dentro desses processos de educação que a gente tem no nosso país, né, principalmente processos que excluem e que muitas pessoas negras, né, meninos e meninas, são desestimulados a pensar, né, no ensino superior, né? E então, quando eu faço essa transição para a educação, logo em seguida eu já venho para Marataízes. Então, assim, eu não trabalhei como professora em Cachoeiro por muito tempo, a não ser aquelas fases que a gente passa por substituição, a substituir um professor, para fazer o estágio obrigatório, né? E aí
a minha docência construída, então, nesse lugar, nesse território que é Marataízes, que me acolheu, né? Então, eu acredito que seja a educação que abriu esse caminho para você se encontrar hoje em Marataízes, Isso. né? E me diz uma coisa, na docência, né, dentro da área educacional, você teve um estalo, um estopim, alguma coisa aconteceu, ou foi um processo para você ter esse caminho transparente de uma educação anticolonial, uma educação antirracista? Isso foi construído a partir do seu encontro com a educação, ou você foi para a educação já com essa militância, Com essa dinâmica, com essa né? dinâmica? Porque eu acredito que cada um de nós tem a sua própria identidade, Isso, né? Que a gente confraterniza ali com a comunidade, mas cada um com a sua essência, Sim. com bandeiras, com um ativismo que dialogam um com o outro, Sim. né? A partir dos nossos corpos, nossas vivências, né? Então, como que foi esse encontro da Márcia para essa pesquisadora antirracista, para essa escritora, né? A gente vai falar um pouquinho das suas obras também, com esse perfil, né, de conscientizar mesmo, de trabalhar esse lado de respeito, né, com as diversidades. Esse encontro, ele se dá no ambiente acadêmico, na educação, no cotidiano, viver com a escola. Como eu disse, né, eu sou de criação, de vivência católica, né, e participando dos movimentos de juventude, a gente sempre tinha um estímulo e esse interesse pelo convívio social, pelo bem viver social, né? Embora tenha tido essa aproximação, eu não participava de movimentos sociais, movimento negro, né, por exemplo. Nós tínhamos uma outra perspectiva, mas eu não participava de movimentos negros. Era um fazer mais comunitário. Era um fazer comunitário, né? Que não deixa de agregar essas lutas. Não deixa de agregar as lutas, embora o ser negro, o viver negro, a gente vivia como que num gueto. Então, assim, as questões raciais, elas atravessavam a gente, né? E por não ter um letramento racial, né? Por não ter um escopo, muita coisa a gente ignorava. Muita coisa a gente passava pano, como dizem, né? Muitas situações, né? E quando a gente começa a perceber também que a necessidade desse letramento, a gente percebe também que ele não tem fim. Até as pessoas que já estão nesse processo, que conscientizam e educam outros, também está no próprio processo de construção. No próprio processo de construção, porque cada dia mais a gente vai se envolvendo com outras realidades, com outras situações, com outras referências, e isso vai nos ajudando aí nos moldando, né, as demandas sociais que elas vão surgindo, né? E aí esse encontro com a temática antirracista, em forma da educação das relações étnico-raciais, né, com esse escopo da legislação educacional, isso eclode então no espaço acadêmico. E né? se torna o seu campo de pesquisa hoje. Se torna meu campo de pesquisa. E eu lembro que o meu TCC, eu sou camiliana, né? Eu sou da São Camilo. Olha, compartilhamos então um pouco da trajetória acadêmica. Isso. E a pedagogia também. Eu sou da São Camilo e o meu TCC, o tema dele era discutir sobre a representação da mulher negra no cinema. E eu fiz uma análise comparativa entre os filmes Chica da Silva, né? O filme Chica da Silva com a Zezé Mota, né? E o filme Filhos do Vento, né? Que tem toda uma história de família, de mulheres negras, de gerações, e cada qual com a sua dor e cada qual com a sua vivência. Márcia, e que interessante, né? Você citando o seu trabalho acadêmico, o seu trabalho de conclusão de curso, você conseguiu... Não precisamos afirmar que é a primeira pesquisa, mas costuma ser, né? O trabalho de conclusão de curso é a primeira pesquisa publicada, mas você consegue reunir, então, em um dos seus primeiros trabalhos de pesquisa, dois recortes importantíssimos, né? A questão da negritude, a questão da mulher,
com a arte. Isso. E talvez eu acho que aí, você pode confirmar pra gente, seja o seu primeiro encontro dessa pesquisadora, dessa professora em formação, né, recém-formada ali, com o campo da cultura, porque eu acho muito difícil a gente dialogar uma educação emancipadora, né, conscientizadora, com humanidade, né, que às vezes é o que falta na sociedade, sem falar de cultura, Sim, né, caminha sim. lado a lado educação, cultura, e o seu TCC trouxe muito isso, né? Trouxe. E eu hoje vejo assim a escassez de referência que a gente tinha, né? Mesmo não tendo hoje como a gente tem ferramentas de busca, material digitalizado, vídeos no YouTube, A própria né? inteligência artificial, que é super contemporânea. Isso, repositórios. Então, mesmo assim, a gente tendo um acesso limitado, né, para consumir a cultura, isso sempre me moveu, né? E o cinema, as artes, né, novelas, né? Eu sou de uma geração criada na novela. Então, as representações, a gente não tinha muitas. E sempre aqueles papéis de controle social do corpo negro, né? Que são os papéis de escravizados, as mulatas sensuais. Muita né? coisa que é preciso Os desmistificar. homens violentos, a favela, né, violenta, sempre posta daquele sempre jeito. posta. Personagens que não têm família, não se discute o afeto, relações, né, de amor, né? E aí, quando eu faço esse trabalho com esses dois filmes, eu tenho vontade de retomá-lo, porque a gente, quando chega num ponto, a gente olha e fala assim, meu Deus, como que eu escrevi isso? Acontece muito, ainda mais as primeiras publicações, sim, né? Sim, Mas vale a pena esse trabalho de sim, reedição. Mas foi não querendo usar uma palavra americana, mas foi um start, um ponto de partida, né? Para eu já começar a vislumbrar essa dinâmica étnico-racial que a gente tem e o como que ela se traduz principalmente na arte e na cultura, né? A arte e a cultura que a gente tem acesso, ela é muito atravessada ainda por estereótipos, por modelos que depreciam, né, o negro. Nossa cultura africana e afro-brasileira é tratada como folclore, né, como menor, né, é demonizada até. Então, assim, são embates que a gente vai construindo, né, e que vai se estabelecendo, e o interesse foi aumentando, né. E A Márcia do TCC de Chica da Silva e de Filhas do Vento, essa Márcia nem imaginava em produzir arte, que a literatura é possível, né, de ser produzida por pessoas como nós, onde nós estamos, né? E muito menos de ser professora, porque eu entrei na faculdade, eu não tinha a dimensão da docência, que eu estava fazendo uma licenciatura. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria aprender história. Eu entrei na faculdade por conta do filme Lara Croft, Tomb Raider, né, com a Angelina Jolie. E aí, quando aquela dinâmica toda, que ela abre a arca, que ela fica procurando tesouros, eu rememoro, então, as poucas aulas de história que eu tive, né, do ensino fundamental, e falo, tá aí, vou fazer história. Isso aí eu já estava com 30 anos. Eu já estava com 30 parabéns. anos. Parabéns pela resistência. Isso. Porque não é a resistência nunca será fácil, Não. né? Porque a gente vive, acho que séculos, né? Até as novas tecnologias, elas nascem dentro de um sistema excludente, né? Hoje o debate, eu achei muito interessante por você ter escolhido a área de artes visuais, a área do cinema, da televisão, porque se formos analisar,
é o que mais democratiza a cultura há anos, né? De geração em geração, acho que a televisão está na casa das Sim. famílias, né? Então você fazer esse estudo a partir da cultura e iniciar com essa área de artes visuais, de televisão, de cinema, é muito interessante. E conseguir migrar isso, perpassar ao setor acadêmico e levar isso para o campo da literatura, né? A Márcia já escritora, foi um caminho muito bonito, uma resistência, né? Nenhuma resistência bonita porque é desnecessária, né? Torna-se necessária, infelizmente. Mas essa trajetória da educação, do fazer comunitário, perpassando a educação e chegando à cultura, é uma resistência muito empoderada, né? E que às vezes a gente não tem outra opção. Sim. Né? Se a gente quer ocupar o nosso espaço e se a gente sente a necessidade de trazer essa verdade, essa quebra de preconceitos, né? E eu digo muito que nós somos corpos minorizados, não somos minorias, né? Sim. Então os nossos corpos, as nossas vivências precisam se encontrar, precisam confraternizar dessa luta, né? Os corpos pretos, os corpos LGBTQIAPN+, os corpos ribeirinhos, né? A gente vive num território que a gente tem comunidades tradicionais ribeirinhas, quilombolas, indígenas, por mais invisibilizadas que elas estejam, e a gente precisa começar a se encontrar e conversar sobre isso, né? E aí, fala pra mim, fazer comunitário, trajetória acadêmica e a Márcia escritora. E essa relação com a literatura, com essa literatura infantil, infanto-juvenil, como que foi isso? A Márcia escritora também, ela vai ganhar, vai ser construída por meio do espaço acadêmico também. Como eu dizia antes, né? É o entendimento de que o que a gente faz é literatura, sim. Porque eu achava que eu tinha que voltar lá atrás e fazer letras, né? Letras, literatura, para poder escrever com propriedade, né? E a gente sabe que é importantíssimo a gente ter o conhecimento, mas aí vem Conceição Evaristo, né? E aí a gente conhece Carolina Maria de Jesus e tantos outros e outras escritores e escritoras que se expressam por meio da literatura, né? E aí a escrevivência, ela vai ganhando espaço, ela vai saindo do seu local, né, menor e vai ganhando um lugar de respeito mesmo, né? E aí a gente entende que quando Milton Braga, Rubem Braga estavam sentados à beira do rio, observando as lavadeiras, observando o mar de Marataízes. Desse rio, desse mar. Observando o rio. Então eram pessoas como nós, com inspirações como as nossas, né? Transformando esse movimento todo em literatura. E que a nossa história não é menor. A nossa história não é menor, não tem menos relevância. E aí a escrita, então, ela passa a fazer parte, então, do meu cotidiano, dessas observações que a gente vai fazendo e vai vivendo, e vai direcionando e transformando isso num produto, né? E que a gente escreve pra gente, muitas vezes, né? A gente escreve pra gente muitas vezes, e quando o leitor recebe a obra da gente, é aquela conversa que a gente teve sobre a recepção e a leitura do outro, né, anteriormente, aí já não é mais nós, né? Aí a história já não é mais nós. Você falava aí da questão das minhas transições, e isso tudo da vida adulta. Eu não... E fala de resistência e resiliência, a gente tem que voltar um pouquinho depois. No livro Não Acredito Que Eu Estou Ouvindo Isso, eu tenho alguns minicontos, né, de momentos vividos nessa juventude aí deslocada de um conhecimento, de um letramento, onde a gente era atacada, ofendida racialmente. E só percebe depois. Né? As brincadeiras, as piadas, o pega neguinha, né? As comparações, né? Todas essas violências. E aí
rememorando, revisitando esses momentos, eu comecei então esse tipo de escrita, né, narrando algumas situações e condições atravessadas pelo racismo, né? São todas histórias minhas, né? Mas a gente está todo dia sendo atravessado. E aí eu falei que é uma coleção assim que só finda quando eu findar, né? Porque por mais que a gente tenha esperança na educação, numa sociedade equitativa, justa, a gente sabe que o caminho é muito difícil, Uhum. né? E a gente, por mais que a gente se estabeleça socialmente, economicamente, né, tenha uma visibilidade local, isso não impede da gente ser atravessado pelo E racismo, a história né? não pode ser apagada, né? Isso, Ela pode ser reescrita, mas apagada jamais. E não isso, deve ser apagada para a gente poder lembrar o que a gente tem é que verdade. superar, né? E depois que a gente revisita, depois que a gente tem essa determinada consciência, esse determinado letramento do que a gente viveu e não percebeu à época, nós sentimos a necessidade aí sim de intervir para que as novas gerações, as novas realidades Isso. entendam pelo Isso. menos o que elas passam e possam se posicionar de uma forma que a gente não pôde se posicionar antigamente, né? Então eu acho isso muito importante. E fala um pouco das suas obras. Então esse resultado, né, esse produto gerado, ele resultou em quais obras, né? Qual o período, a reflexão que você estava fazendo no momento de construção dessas obras e o que você espera, né? Continua esperando dessas obras, dessas sementes aí na sociedade. O primeiro é Isis. Primeiro é Isis e o Tambor Encantado. E Isis nasce dessa curiosidade acadêmica, né, por reconhecer, identificar, catalogar um acervo disponível nas escolas e tal, de literatura com representação negra. Então essa história nasce, a primeira história que nasce então é Isis e o Tambor Encantado, né? Que ela vai vir então dessa demanda, dessa curiosidade acadêmica e docente, por buscar literaturas, né, com representatividade negra, com histórias negras potentes, né, com protagonistas negros. E aí, nesse momento, a gente identifica que a ausência de trabalhos, né, que chegam à escola, ou trabalhos que chegam e não são potentes, que ao invés de ajudar a educação antirracista, eles mais fortalecem os estereótipos, né? A gente tem títulos antigos aí que já estão há décadas nas escolas e ainda fazem parte ainda das referências, e são títulos que depreciam o cabelo, depreciam o corpo, depreciam a figura do negro, né, da criança negra. Ela não se reconhece naquela história, né? E os nossos docentes ainda não tiveram esse despertar, né? Porque não os incomoda às vezes também. Muitos não se incomodam. Então, às vezes eu estou em alguma oficina de literatura, eu estou em alguma formação, e aí eu levanto algum questionamento sobre determinado personagem, né? Por que o cabelo dela é uma bagunça? Por que não tem jeito? Por que não tem jeito? Como assim não tem jeito? O que tem de positivo, de negativo isso para a criança, né? E aí as professoras falam, é mesmo, eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Então, assim, é um trabalho que é desafiador, porque você quebra, né, toda uma construção e uma referência que a pessoa tem. Ele é um trabalho que precisa de paciência, porque a mudança de consciência, ela é processual, né? Então a gente precisa ter paciência. E a gente precisa também ter muita fé de que em algum momento, né, haverá uma virada, Sim. né? E parte muito também do interesse e da vontade de cada um perceber isso. Eu lembro de alguns termos que depois que a gente se conscientiza, a gente se vigia. Isso. Por exemplo, seja mais claro. Porque o ser mais claro significa um maior entendimento. E aí a gente vai pegando esses termos e vai se politizando, se letrando. Então hoje eu já utilizo muito ser transparente,
E aí a gente vai ter que continuar evoluindo, porque ainda não é o Isso. ideal. Então, mas parte dessa vontade de você quebrar realmente esse sistema que já vem errado. Hoje, nos debates contemporâneos sobre inteligência artificial, por exemplo, que é uma tecnologia muito em alta, né? A gente já vê um algoritmo que surge sendo excludente, sendo racista, e é uma máquina. É pensado e produzido, é feito por pessoas que não têm essa dimensão da diversidade, Sim. né? E se a gente não ficar ligado nisso, vai perpetuar também. Então é preciso fazer essa quebra desse ciclo, se né? você pede para ele fazer uma pessoa indígena, ele vai dar as referências genéricas de um indígena americano, por exemplo, que é completamente diferente da nossa perspectiva. E a gente já tem essa diversidade nossa para poder lidar, né, com grupos com pinturas, vestes, a língua, né, diferente, e que a gente também não dá conta de compreender e conhecê-los num todo, porque são muitos, né? E aí a tecnologia, ela é excludente dessa forma. Tem os debates também em relação aos programas de reconhecimento facial, por exemplo, né? Um debate muito em Que alta. todo negro é negro, né? Que é toda todo rosto negro. Perigo né? enorme isso. E as confusões que se fazem, né? E os equívocos que os programas cometem. E são dificuldades contemporâneas que a gente tem que estar lutando. E trabalhar isso na infância é fundamental, é o campo fértil, né? As novas gerações. Te parabenizar por Isis, né? É uma obra que está lá na nossa Arca de Orum, na sede da Casa Roxa, à disposição da comunidade. Isso. Li, muito bom, justamente por essa concepção da infância ser esse campo fértil para a gente começar a mudar as coisas. Não que o letramento e a conscientização não deva perpassar os adultos. Sim. É necessário tão quanto, porque os adultos eles estão já ali na convivência social plena, mas a infância também é muito importante. Inclusive a gente tem um projeto chamado Esperançar, com recorte afro-indígenas para infâncias, e aí a gente trabalha brincadeiras tradicionais, aquelas que foram muito deixadas de lado, até por conta desses espaços inseguros da sociedade, né? A brincadeira do pular corda, da boleba, então a gente traz isso. E a gente traz também um som passando. Aqui a gente tem um som passando, a gente tem os construtores navais, pescadores artesanais. São os riscos de produzir o bate-papo em área externa, mas faz parte. Então, como eu estou dizendo, Márcia, a infância é muito importante. O Esperançar, a gente precisa desse olhar, né? E esse projeto é super interessante, porque ele acontece dentro de uma comunidade ribeirinha, tem esse recorte. Então, traz essas brincadeiras tradicionais, como traz também as crianças produzindo seus próprios brinquedos de forma artesanal. Então, eles pegam de forma artesanal com materiais recicláveis e constroem os próprios brinquedos. Que bacana. E construção de desenhos que refletem os espaços do território, que fica à disposição da comunidade durante um período, laboratórios de dança no areal da Foz do Rio. Então, é conectar mesmo as infâncias, as pessoas com essa ancestralidade, né? Eu acredito assim, como que a gente chegou nesse ponto de que o que deveria ser valorizado, tratado como os reis e rainhas, né? A origem mesmo do mundo. E aí a gente já vem de um eurocentrismo que insiste em estar ali, né? E a gente esquece que o Egito é negro, que o berço da humanidade é a África. E tudo isso está indo para onde? Então a gente resgata isso, a gente traz isso de volta com obras como a sua, com obra como Isis, né, desde lá da infância. Então, eu acho muito importante. E acredito que você tem essa múltipla capacidade, exerce muito bem ela, de ao mesmo tempo produzir literatura para as infâncias e também estar ali no front de fazer capacitação, por exemplo, para os educadores, né, trabalhar tanto a infância quanto a vida adulta. Quanto minha linha de pesquisa, né, é em formação docente. Né? E aí a gente faz esse movimento. Você falava aí da relação de Isis com as infâncias. Muita gente me perguntou se Isis era por conta de Marata Isis. E aí eu te falo que as coisas acontecem na minha vida. Eu não vou dizer que é por coincidência, porque né, o movimento do universo que leva a gente para esses momentos, né? E aí eu falo sempre que Isis é com S, porque Isis
representa da mitologia egípcia, a deusa Ísis, né? E essa conexão da escolha, ela não veio de imediato. O nome Ísis é um nome que eu sempre gostei, né? E o Ísis de Marataízes é grafado com Z, né? E se eu não me engano, ainda tem Y. Isso, né? A escrita anterior ainda tem, né? O Y. E Ísis é uma história que ela é na região do Vale do Itapemirim, né? O recorte geográfico dela né, nesse território do Vale do Itapemirim. E o recorte temporal dela é super contemporâneo, porque é uma menina que descobre um objeto de família que ela não tinha conhecimento, que é um tambor. E aí, a partir dessa descoberta desse tambor, né, a avó dela então vai dizer o que era aquele tambor, as festas que aconteciam, e vai contar para Isis sobre o jongo. Olha. E aí, contando para ela sobre o jongo, ela conta também para a gente sobre o jongo. E como a escritora é uma historiadora, né, a gente tem elementos, né, historiográficos aqui, mas numa linguagem, né, infantil e infanto-juvenil, que faz então esse movimento de contar sobre o jongo, a relação com o Caxambu, as vivências que não existem mais hoje em dia, né, das tradições que foram rompidas. E um lugar tomado pelo preconceito, e um né? lugar principalmente, né, tomado pelo preconceito, pela renúncia. Né? Da festividade, do fazer artístico, da expressão artística do expressão jongo, artística, da vida do comunitária, instrumento. da vida de partilha, né, de celebrar as vitórias, de celebrar essa vida simples, local, né, essa vida que pode ser ribeirinha, essa vida que é de agricultura, né, de pequenos produtores, do lugar da onde a gente vem, né? Então, Isis faz esse movimento de resgate aí de uma memória, de uma prática que há muito esquecida, né, e muito renegada. E aí, a minha relação em relação a quando eu falava que a gente escreve e o leitor, então, faz o seu entendimento e apropriação da história, um amigo perguntou para mim até uma vez, mas o tambor, qual a relação do tambor na sua história? Né? Eu tenho a relação do instrumento maior, né, daquele movimento que é o jongo, né? Que é o instrumento que chama. Né? Alguns grupos só têm como a percussão, não existem outros instrumentos juntos. Né? É só o tambor. E o tambor, ele é ancestral, né? E ele é ancestral e ele é diverso em várias culturas. E perpassa, né, o fazer artístico, a religiosidade, a misticidade de tudo isso. E os instrumentos musicais estão muito ligados nas identidades, nas histórias, né? A casaca, a gente tem a capoeira com o berimbau, a gente tem o tambor. Então, você acertou muito, Márcia, porque produzir uma literatura infantil com esses temas tão importantes e a criança compreender, e ela vai amadurecendo também o letramento, a alfabetização, e com esse tipo de literatura é o caminho, né? É o caminho. Eu acredito que a educação, ela ainda está muito engessada, ela ainda está, assim, longe ainda de uma freiriana ideal que a gente busca, porque parece que ainda tem uma resistência conservadora tão grande de falar de diversidade, de falar dessas vivências, né? Seja ela da negritude ou outras. Ou indígena. Um medo. E esse medo existe na prática. Porque quantos ataques a gente ainda sofre, né? Quantas retaliações, quantas podando mesmo esse fazer que deveria ser tão liberto, né, nos espaços de ensino. E depois de Isis? Aí depois de Isis, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Não acredito que eu estou ouvindo isso. Isso. Que é o meu pocket, o nosso, né? Nosso pocket, que tem os microcontos com aquelas pequenas histórias que eu te falei, né? De atravessamento racial. Desde algumas aqui quando eu era bem pequena, né? E até
como ele foi lançado ano passado, até março, assim, né? Histórias que pararam em março. E ele tem sequência. A sequência não está publicada, mas a sequência tem. Porque eu te falei, é esse movimento que atravessa o corpo negro, a vivência e a existência do negro a vida inteira. E você falou algumas palavras aí, que falou algumas vezes resistência. Às vezes a gente só quer existência, né? A gente só quer existir, né? E aí somos levados a esses momentos de luta, de se impor. E nos vê obrigados a ser forte a todo momento, a colocar essa armadura para existir. Né? E é isso que você fala. Isis Infantil, uma obra infantil. Infantil, infanto-juvenil. Infanto-juvenil e não acredito que estou ouvindo Não isso. acredito, jovem adulto aí, né? Que eu tenho alguns adolescentes lendo e achando assim interessantíssimo, coisas tipo absurdo, mas as pessoas falam isso, e hoje em dia acho que ainda mais. E de repente, depois de ter o contato, fazer a leitura, no dia a dia você vai acabar percebendo mais, as pessoas vão, né? E tomara que sejam mais críticas da sua própria postura, né? Só igual algumas palavras que surgem, por exemplo, no meio editorial, que você vê num jornal, daqui a pouco você vê a mesma palavra sendo usada numa rede social, e aí depois você vai ouvindo em outro lugar, e de repente você vai prestando atenção naquela palavra e vai reconhecendo ela em alguns lugares. A minha palavra da semana tem sido deslocamento. Tá aparecendo deslocamento em tudo quanto é lugar. Tá aparecendo deslocamento em tudo quanto é lugar. Tô lendo uma notícia, não sei o que, porque deslocou-se, do deslocamento. Falei assim, gente, às vezes você não observa e quando é desvelado, né, fica fazendo parte da sua realidade. E experiências positivas precisam ser mais, né, ter esse movimento, né, serem mais desveladas, né, experiências. E as negativas denunciadas. Então, é uma escrita também de denúncia, autobiográfica, né, que a gente faz aqui. E eu não mostrei minha filha, né? Olha! A minha filha Isis. Essa é a Isis. Essa é a Isis, feita pela artesã da vila, né? E Isis vai aonde eu não empresto, as crianças ficam loucas querendo pegar. E Isis vem acalentar a menina também, né? Que não teve boneca preta, né? A menina que a vizinha não fazia boneca para ela, porque tinha uma vizinha que fazia boneca para as meninas da rua toda. E ela nunca fez uma boneca para mim. E aí quando eu perguntei, mãe, por que dona fulana nunca fez uma boneca para mim? Ela falou assim, eu não sei, mas a mamãe sabia por quê, né? Porque eu era a pretinha da rua. Interessante que ela quis me ensinar um ofício. Ela queria me ensinar a fazer broita ou broia, dependendo da região. Ou seja, que mentalidade que a gente se vivia, né? Que as crianças tinham que aprender algum ofício, né? Nada de intelectual, do lúdico. É por sendo isso colocada naquele lugar ali. Por isso que a gente, às vezes, vê algumas pesquisas, algumas declarações de pessoas dizendo que as crianças pretas, as meninas, principalmente as meninas pretas, são obrigadas, né? Obrigadas a amadurecer mais rápido. Amadurecem mais rápido, porque a responsabilidade do sustento, né? Do ajudar em casa. Então, nem brincar de boneca dava tempo. E aí vem o resistir que nos impede de existir desde cedo, até quando a gente nem entende isso ainda. Não entende isso ainda. Então, essa boneca vem acalentar. Então, a massinha da infância, a massinha da infância que não teve bonecas pretas. E o maior desafio hoje, depois formada, pesquisadora, escritora, produtos gerados, essa semente que você mesmo disse deixa de ser nossa e vai fazer parte do mundo. Qual o maior desafio? É continuar, né? O maior desafio é continuar. Porque
Por mais que a gente seja ouvida, lida, alguns espaços não querem a gente, né? Em alguns espaços as pessoas deixam claro que não quer a gente. Em outros são mais sutis, né? Então, continuar é o maior desafio. É o maior desafio. E a maior esperança? Continuar. Maravilhosa. Continuar. Minha amiga, alguma consideração? Porque eu sou só gratidão, né? Você compartilhou um pouco aí da sua chegada, da sua trajetória, né? Das suas obras. Isso. Dizer que a vida, né, traz pra gente momentos, surpresas, algumas boas, algumas ruins. Mas o quanto é importante a gente entender o que é ser resiliente, né, e se refazer. E viver é isso, é a gente ter bons momentos, ter momentos ruins. E o importante é como que a gente sobrevive e como que a gente sai desses momentos, né? Porque a gente precisa sair desses momentos. Então, ter uma palavra aí de fé e esperança, né? De momentos felizes, conscientemente felizes, né? E de momentos produtivos também, né? Que nos conectem, né? com a comunidade, nos conectem com o outro. É esse movimento de vida brilhante que a gente tem e deseja para todos. Muito obrigado pela sua presença, que as pessoas possam assistir esse episódio e se fortalecerem, né, se renovarem, entenderem mais dessa necessidade da gente sempre dialogar sobre esses temas tão importantes. A caneca da Casa Roxa é uma lembrança para você. Obrigada, adorei. A obra Madeaie. Ótimo. E eu agradeço a você também, que acompanhou esse segundo podcast, o segundo episódio do podcast Chori, com esse papo super importante com Márcia Peixoto. A gente encerra o segundo episódio com a leitura do segundo conto da obra, chamado A Ira e o Amor de Ogum. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Amadeaê, Crianças da Terra, de Guilherme Nascimento. Conto 2, A Ira e o Amor de Ogum. Ogum é o orixá inventor. Na criação do mundo, Olorum, senhor do universo, encarregou Ogum de ir à frente, com sua espada encantada, abrindo caminho para os outros orixás. Ogum abriu todas as estradas dessa vida, sendo chamado por isso de pioneiro, o orixá desbravador, senhor da tecnologia e patrono dos engenheiros, ferreiros, construtores, soldados e astronautas. Ogum é o desbravador dos caminhos, chefe dos guerreiros, grande general. Seu elemento é a terra. Ele é o filho primogênito da família de Odé. Os orixás caçadores, conhecido por Tobi Odé, morando nas profundas florestas. É sério, justo e temperamental. Além disso, detesta mentiras. Ogum vivia em sua aldeia quando foi solicitado para uma guerra que não teria data para terminar. Antes de partir, ele exigiu que todos os moradores dedicassem um dia a ele, fazendo jejum e silêncio absoluto, além de outras oferendas. E assim ele partiu para os campos de batalha, onde permaneceu por 7 anos. E voltando à sua aldeia, caminhou por muitos dias, sentindo muito cansaço, muita fome e muita sede. Assim que chegou à sua aldeia, na primeira casa que encontrou, ele parou e pediu comida e água, porém ninguém o atendeu. Os moradores permaneceram em silêncio, com os olhos fixos no chão. Ogum, então, resolveu fazer uma tentativa na próxima casa, mas a cena foi a mesma, o que despertou a sua ira. Ele esbravejou com os moradores, exigindo que todos falassem com ele. Contudo, ninguém falou. Não se conformando com tanta falta de respeito,
Depois de ter lutado tanto, ele esperava uma recepção calorosa em sua aldeia. Entretanto, o resultado foi o contrário disso. Encontrou somente silêncio. À medida que ele avançava no interior da aldeia, o cenário se mantinha o mesmo, casa após casa. Ele não imaginava o que estava acontecendo. Perguntava, mas não conseguia resposta. Sua ira já estava incontrolável. Foi quando chegou ao centro da aldeia e estranhou, porque havia várias pessoas, mas ninguém conversava. Perguntou onde estavam suas famílias, mas ninguém respondia. Isso para ele era uma afronta. E foi assim que, evocando todos os seus poderes, Ogum dizimou toda a sua aldeia. Caçadores que passavam por ali, entre eles o seu filho, o reconheceram e tentaram se aproximar. Vendo que sua ira era imensa, eles resolveram evocar Exu para acalmá-lo. Só assim conseguiram pará-lo. Seu filho, indignado com tanta destruição, perguntou para seu pai: Pai, qual o motivo de tal atrocidade? Essas pessoas me faltaram com respeito, meu filho. Não reconhecendo minha história, precisavam de um castigo. Mas, para sua surpresa, o seu filho lembrou da exigência que Ogum havia feito antes de ir à guerra. O povo da comunidade havia dado a própria voz à oferenda por Ogum. Então, tomado pelo remorso de sua crueldade com as pessoas que só estavam seguindo suas ordens, abriu um buraco no chão com sua própria espada e se enterrou de fé. Todo o sofrimento causado por seu arrependimento o deixou amargurado, produzindo armas nas profundezas da terra. Todos os orixás tentaram chamar Ogum de volta à terra, mas nenhum conseguiu. Até que Oxum soube das tentativas e decidiu trazê-lo de volta. Os outros orixás desacreditaram dela, mas ela disse que tinha seus truques. Avistando Ogum ao longe, começou a cantar e dançar, espalhando seus encantos. E assim que Ogum a viu, se apaixonou perdidamente e começou a segui-la. Assim, ela o levou de volta para a aldeia, não tendo outra escolha a não ser se redimir e tomar novamente seu lugar. Amadeaie, Crianças da Terra, Guilherme Nascimento.